Olá, tudo jóia? Aqui é a professora Ana Grazieri, dessa vez a disciplina de gestão de pessoas, hein? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que dá medo em todo mundo, inclusive em mim, que é um assunto que trata sobre avaliação de desempenho. Caramba, professora, você vai falar disso justo agora que você me mandou a data da prova? Justamente por isso. Não, é brincadeira. A gente foi só uma coincidência, digamos assim. Mas o fato é que ser avaliado, passar por um processo de avaliação e avaliar também não é uma situação difícil para nenhum de nós, não é verdade? Eu acho que as provas da escola ilustram bem esse processo, os seminários também, as apresentações que a gente faz, não é verdade? Mas existem N outras situações na vida nas quais nós somos testados, observados, enfim, avaliados, e e por mais que a gente saiba que isso acontece quase que o tempo inteiro, então o tempo todo que a gente está em contato com outras pessoas, nós automaticamente estamos sendo avaliados, não tenha dúvida disso. Quando os momentos de avaliação eles são formais, aí, nossa, começa a dar aquela taquicardia, aquele desespero, porque parece que se coloca mais pressão, né, nas pessoas do que normalmente se faz, mesmo admitindo que normalmente nós sejamos avaliados o tempo todo. Eu duvido que você não está aí me avaliando agora, hora que está assistindo esse vídeo. Ah, esse cabelo da professora, essa blusa dela, o jeito que ela fala, tá vendo? É um processo super natural, faz parte, né, da nossa forma de enxergar o mundo, de entender o mundo, não é verdade? E nas empresas também é assim. Então a gente tem vários processos de avaliação que ocorrem na empresa, e esses processos, eles avaliam as pessoas, né, os empregados que estão lá, são avaliados os times, as equipes das quais essas pessoas fazem parte, são avaliados os supervisores dessas pessoas, são avaliados os setores, os departamentos e é avaliada a empresa como um todo. Aí você deve estar pensando assim, pô, professora, mas como assim? Vamos fazer uma prova para a empresa? Não deixa de ser, viu? Quando a gente olha, por exemplo, participações de mercado de uma empresa, percentual de participação de mercado de uma empresa, não deixa de ser uma avaliação do quanto essa empresa, por exemplo, está presente na marca, a marca dessa empresa está presente na mente das pessoas, os níveis de faturamento, a lucratividade dela, tudo isso faz parte da avaliação. Ou você acha que quando a gente tem um investidor, um acionista, ele não olha para isso quando ele vai fazer o aporte de recurso dele na empresa? Lógico que olha. E aí, muitas vezes a gente também fica pensando, mas os caras só avaliam o funcionário, não avaliam o supervisor, né, o chefe, o gerente. De fato, a gente não tem aí uma cultura ainda muito estabelecida de avaliação de desempenho em várias empresas, principalmente nas pequenas empresas, né? É mais fácil até as pessoas levarem, né, essa avaliação na coisa da subjetividade, no fui com a cara do outro, do que ter critérios objetivos para avaliar. Mas é preciso que a gente enxergue que na medida em que um funcionário ele não tem um desempenho bom, a culpa é só dele, a culpa entre aspas, né? Só dele, a responsabilidade é só dele? De jeito nenhum, né? Se ele tem aí um supervisor, se ele tem um superior para olhar o trabalho dele, e se esse empregado não está dando o resultado que era esperado, é responsabilidade sim do supervisor ou do superior olhar, orientar e corrigir os rumos desse empregado. Então, assim como é importante olhar para o desempenho do empregado, também é importante olhar para o desempenho do supervisor. Não há dúvida. Eles não devem gostar, né? Assim como a gente também não gosta de ser avaliado, o supervisor, o gerente também não gosta. Mas ele tem que assumir, né, que todos os cargos, eles possuem o seu nível de autoridade, mas também possuem o seu nível de responsabilidade. Então, cada um tem que pegar o seu pedacinho, digamos assim, da responsabilidade que lhes cabe na realização das tarefas corporativas. Bem, mas de todas essas avaliações que a gente falou, o nosso foco aqui é falar da avaliação do empregado,
porque a disciplina é gestão de pessoas, né? Vamos deixar para falar de avaliação de empresa num outro momento, né? Talvez aí numa outra disciplina. Ah, mas não tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver. Óbvio que tem. Se os empregados eles têm desempenhos pífios, se eles têm desempenhos ruins, como é que a empresa vai ter um desempenho bom? Então, a relação disso é direta. Mas o nosso foco em falar na disciplina de gestão de pessoas é falar sobre o desempenho dos empregados. E aí, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender nesse processo é que quando a gente faz uma avaliação de desempenho, a gente não está lá só para meter o pau no empregado, não. A gente está lá, ou na pessoa, a gente está lá para apontar, né, os pontos fortes e fracos do indivíduo. Então, não é só meter o pau no cidadão e falar mal dele, né, como diz o pessoal aí, deitar o cabelo de tanto falar mal do outro. Não é só isso, não. A gente tem que olhar, sim, para os pontos fracos, mas a gente também tem que olhar para as potencialidades do indivíduo, ou seja, aquilo que ele faz bem, que é bacana para ele. Por quê? A partir do momento que você olha para os pontos fracos, assim como se a gente estivesse fazendo uma análise SWOT, né? Uma matriz fofa do indivíduo, quando você olha para os pontos fracos, você aponta isso para ele e dá a oportunidade para que ele possa melhorar, para que ele possa corrigir esses pontos fracos. Mas quando você olha para as potencialidades, para os pontos fortes desse indivíduo, você também o estimula a continuar melhorando ou, quem sabe, repensar na sua carreira, na sua posição, ou inclusive dar uma promoção para esse indivíduo. Quem que não gosta de ser promovido, não é verdade? Ganhar um reconhecimento, um dinheirinho a mais. Tudo isso pode estar aliado à avaliação de desempenho, desde que ela seja feita com os critérios adequados, com a seriedade adequada, e que também a gente consiga oferecer para a pessoa que está sendo avaliada o feedback disso. Ou seja, não basta você avaliar o indivíduo, né, preencher o formulário recebe aí por e-mail e manda ele receber aquilo por e-mail. É necessário que a gente pratique o feedback, ou seja, que a gente transmita as informações da avaliação para o indivíduo e dê a oportunidade para que ele retorne com as suas percepções daquilo. Porque é assim que se constrói o desenvolvimento dos empregados, assim que se constrói um plano de carreira de um empregado dentro da empresa, ouvindo sempre os dois lados, ou mais lados, dependendo da situação. Então, veja só, a gente tem processos de avaliação de desempenho que não é que assim, tenha que ser tudo igual, né? Não é nesse sentido. Mas existem algumas peculiaridades que devem ser mantidas para que a gente tenha um processo minimamente eficiente, ou melhor, minimamente eficaz disso. Então, quando a gente pensa nessas peculiaridades, o que eu estou falando? Que deve haver primeiro uma autoavaliação, ou seja, é um indivíduo se avaliando. Então, aquele mesmo questionário que você vai, como gerente, por exemplo, utilizar para fazer a avaliação dele, ele primeiro tem que preencher respondendo o que ele acha sobre si mesmo. Depois, uma avaliação do supervisor, então é o supervisor olhando para o que ele faz e dando a sua opinião. Num terceiro momento, a gente tem a comparação dessas duas avaliações, então eu comparo aquilo que o empregado respondeu com o que o supervisor respondeu. E num quarto momento, a gente tem a questão do feedback, que é esse retorno, nessa conversa que a gente tem com o empregado. A partir desse quarto momento, o quinto passo é um dos mais importantes. Por quê? Porque no quinto passo a gente tem um plano de ação, ou seja, nós identificamos esses problemas e essas potencialidades. O que nós vamos fazer a partir disso? E com esse plano de ação serão traçadas as atividades que serão realizadas pelo empregado e também pela empresa, pelo gerente, porque pode ser que esse desempenho não seja só uma questão de falta de competência, de capacitações do empregado. Podem ser questões, inclusive, relacionadas à empresa e ao supervisor. Olha só.
Então, traçar um plano de ação significa definir aquilo que precisa ser feito para que as potencialidades elas sejam melhor utilizadas e os pontos fracos, né, eles sejam revertidos ou pelo menos minimizados, mitigados. Esse que é o grande lance do negócio. Então, se a gente puder falar em 5 passos de uma avaliação de desempenho, seriam esses: a avaliação do empregado, a avaliação do supervisor, do superior, a avaliação do indivíduo, né, dessa comparação entre as avaliações, o feedback e o plano de ação. Isso aí nos ajuda bastante a fechar um quadro inicial do que seja a avaliação de desempenho. Bom, eu vou fazer mais um vídeo para dar mais alguns detalhes aí para você sobre essa questão de avaliação de desempenho, que é super importante. Então espera aí que já já tem mais. Tchau!